Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus Nazareno está passando. O cego então gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a enxergar de novo e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu glória a Deus. Padre Toninho, eu quero louvar a Deus por esta palavra que a Santa Liturgia de hoje nos traz para esse momento de oração. Porque esse momento nós estamos rezando pela humanidade. E aqui esse cego não tem nome, para que eu possa colocar o meu, o teu, e para que aqui seja também a humanidade cega à beira do caminho. É certo que o mesmo evangelho relatado por Marcos cita lá dizendo que esse cego é filho de Bartimeu, mas o cego a gente não sabe o nome dele não, minha gente. Para que a gente coloque o nosso nome no lugar. E aqui eu quero colocar a humanidade, que precisa, como ele, perseverar na fé, mesmo com as barreiras. A importância pessoal de cada um de nós buscar Jesus, o Salvador, o Senhor. Porque, minha gente, o poder da fé é que cura, é que salva e que liberta, mas não é qualquer fé não, é a fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Este cego estava à beira do caminho. Isso significa que à beira desse caminho é a ausência de algo? Eu desisti de alguma coisa? Você desistiu de alguma coisa? É um despreparo? É uma necessidade? Está faltando o quê? Que eu estou à beira do caminho, porque a impressão que dá é essa, né? Eu estou largado, à beira do caminho. E o detalhe, ele começa a mudar quando ele ouve um barulho e pergunta o que é que está acontecendo. É Jesus que está passando. Eu imagino a barulheira de Jesus passando. O que é que está acontecendo? E ele reconheceu que Jesus Cristo era o Messias, o chamou de filho de Davi. Clamou a misericórdia. Então, de alguma forma, aquele homem em Jericó ouviu falar de Jesus, que não era um homem qualquer, que fazia milagres. Ele ouviu falar e ele clamou de maneira correta pela misericórdia, para aliviar o seu sofrimento, para lhe poupar da dor. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele, embora ele estava cego, porque ele não era, ficou cego. Também não sei porquê, porque o texto bíblico não mostra, não relata. Mas nesse exato momento, ele abriu o campo da visão espiritual, porque reconheceu que Jesus era o Messias, o filho de Davi, que o povo de Deus aguardava para salvar e para libertar. E mesmo a multidão tentando abafar e calar a sua voz, ele não se calou. Aí que gritava mais ainda por Jesus, porque a multidão nesse mundo tenta calar e abafar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E outro ponto que eu acho importante, Jesus parou
Jesus para a multidão por causa de uma pessoa. Jesus para uma multidão e manda chamá-lo. É a humanidade que está à beira do caminho, mas muitos no meio desta humanidade que está precisando de paz, que não pode fermentar a guerra, está ouvindo Jesus passar. Mas existem obstáculos que traz um impedimento desta humanidade necessitada de paz, não está reconhecendo nem está clamando a paz ao doador da paz. Não é, Padre Toninho? Exatamente, Tonieta. Você tocou num ponto crucial deste evangelho. Aquele cego, ele estava à beira, estava sentado, ele já, vamos assim dizer, quase desistindo de tudo. Mas ainda no seu interior, ele tinha uma cegueira física, mas o seu interior estava iluminado, porque quando ele sente a presença de Jesus, a sua fé ela começou a ser iluminada, começou a reacender uma viva esperança. Olha só, essa esperança de poder ser reintegrado novamente, porque o texto, a Antonieta já tocou neste ponto, ele enxergava, mas não sabemos o motivo pela qual ele ficou cego. E estava então excluído, porque na época de Jesus havia muita exclusão. Coxos, aleijados, as viúvas, Leprosos. Os órfãos, os leprosos, os cegos, eles dependiam de pessoas. Este cego, ele dependia para comer. Lá, fazendo um paralelo com o Evangelho de Marcos, esse cego ele tinha uma capa onde as pessoas depositavam ali o dinheiro, a comida. Mas quando ele escuta Jesus e começa a clamar, ele não clamou, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tonieta tocou, as pessoas queriam abafar. Muitas vezes acontece isso conosco. Quando a gente quer gritar o nome de Jesus, parece que as coisas que estão ao nosso redor querem abafar. Falou, não, fica quieto. Jesus tem mais o que fazer do que ficar prestando atenção à tua voz. E aquele cego, ele não desistiu. Tanto assim, por causa dele, Jesus parou. Por causa de você, meu irmão, minha irmã, Jesus também para te escutar. Que queres que eu te faça? Olha a pergunta de Jesus. Que queres que eu te faça? E o cego responde, Senhor, que eu volte a enxergar novamente. Ele queria ter a visão novamente, que foi perdida. E Jesus diz, vê, a tua fé te salvou. Oh, meu irmão, minha irmã, como nós precisamos tomar posse disso em nossa vida hoje. Jesus pergunta para mim e para você, que queres que eu te faça? O que você vai responder para Jesus? Ele quer olhar o tamanho da sua fé. Ele quer olhar o tamanho da sua confiança. Por isso nós podemos dizer, como quando Jesus disse a Santa Irmã Faustina, que pintasse o quadro e na base do quadro colocasse a frase, Jesus, eu confio em vós. É isso que Jesus quer de mim e de você. Jesus, eu confio em vós. E vamos nos unir a todos os que estão neste momento conosco, seja você que está pela TV, pela internet, agora os nossos irmãos também que pela rádio Canção Nova, se une a nós neste momento oracional. Que queres que eu te faça? É a pergunta de Jesus para nós. E quando o cego disse, Senhor, que eu veja novamente, Jesus restituiu a visão àquele homem. E qual foi a reação deste homem? O cego começou a enxergar e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. São Paulo diz, em tudo rendei graças ao Senhor. Que hoje o Senhor possa olhar pela nossa cegueira. Essa cegueira muitas vezes hoje tem um nome específico.
A cegueira da falta de fé, da falta de esperança, da falta de perdão, da falta de caridade, de solidariedade, da falta de compreensão. Qual é a tua cegueira hoje que você precisa apresentar a Jesus? A cegueira que muitas vezes nos leva a desconfiar das pessoas, até desconfiar do próprio Deus. Que o Senhor hoje possa nos curar das nossas cegueiras, mais do que a cegueira física, mas a cegueira espiritual. Eu vejo que essa é a pior cegueira. O pior cego é aquele que não quer enxergar. E quando nós não enxergamos, como diz o ditado, um palmo na frente do nariz, a gente fica dando cabeçada, a gente fica correndo para lá e para cá, e não chegamos na meta. Aquele cego, ele no seu interior, ele queria chegar até Jesus, mesmo com as vozes contrárias, ele foi perseverante e se colocou diante de Jesus. Vamos pedir hoje esta graça, meu irmão, minha irmã, que não desistamos, não vamos desistir de gritar o nome de Jesus, porque é nesse nome que há poder. A palavra, o nome Jesus significa Deus salva. Ele quer salvar a mim e a você. Diante das investidas do inimigo, diante daquilo que as vozes que querem sufocar e não deixar que nós gritemos o nome de Jesus, hoje eu clamo esta libertação para a tua vida. Que você clame o nome de Jesus. Diante dessas cegueiras que você hoje vive, clame o nome de Jesus. Por isso ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Dai-nos esta luz, Jesus. Dai-nos esta luz da vida, Jesus. Para toda a humanidade que está caminhando às cegas, sem rumo, sem direção. Ilumina, Senhor, a mente dos nossos governantes. Ilumina, Senhor, a mente dos nossos políticos. Ilumina, Senhor. Ilumina, Senhor. Tire essa cegueira que muitas vezes está diante daqueles que estão à frente das nações, do Estado, Senhor, das nossas regiões. Ilumina, Senhor. Eles têm também o poder, Senhor, de ajudar a tantos irmãos e irmãs de saírem das suas cegueiras. Ilumina, dentro da própria igreja, Senhor, quantos irmãos estão cegos, Senhor, que não procuram o sacramento da confissão, não procuram se reconciliar com Deus, com os irmãos, vivem uma vida frívola, sem rumo, sem direção. Cura, Senhor, as nossas cegueiras, Senhor, que se instalaram em nossa vida. Pessoas que até já caminhavam na vida da igreja, de repente desistiram, tornaram-se cegas. Façam com que esses irmãos e irmãs voltem, Senhor. Aqueles que abandonaram a fé da Santa Mãe Igreja, que possam voltar como esse cego que gritou o nome de Jesus e Jesus realizou a cura. Chegue até esses irmãos e irmãs, Jesus, que perderam a fé, que perderam a esperança, que desistiram de lutar. Dai-nos a garra deste cego, Senhor, que não desistiu e lutou para que a sua visão fosse restabelecida. É isso que eu te peço, Jesus, para nós, enquanto igreja, para toda a humanidade, que a nossa visão seja restabelecida, para que o Senhor nos conceda esta visão espiritual das coisas, que não paremos nas dificuldades do dia a dia, mas saibamos enxergar além daquilo que está na realidade, porque a fé é isso, a fé nos leva a enxergar longe e alimentando então essa viva esperança. Jesus, eu confio em vós. Vamos repetir? Jesus, eu confio em vós. Esse cego foi sincero. Ele apresentou com sinceridade ao Senhor o seu desejo. E ouviu Jesus perguntar, Jesus parou tudo. Porque cada um é importante para Deus, muito importante. Seja sincero agora e como o Padre Toninho nos conduzia, dê nome à sua cegueira. Eu, Antonieta, preciso dar nome às minhas cegueiras e apresentar a Jesus, porque agora Jesus para tudo para perguntar: que queres que eu te faça?
Coloquemos a nossa verdade na presença do Senhor. Daqui a pouquinho Ele vai estar aqui, vivo e ressuscitado, como Ele está no céu, escondido no véu do sacramento. Mas já vamos nos antecipar, colocando a nossa verdade diante de Jesus. A nossa verdade, como nós estamos, para que o campo da visão espiritual também se abra, se alargue, para que Jesus realize o milagre que hoje nós precisamos. Minha gente, a multidão continua gritando, mandando a gente calar. Tomemos cuidado com a multidão. Jesus parou a multidão por causa da hemorraíza, parou a multidão agora por causa desse cego. Jesus parou uma multidão. Porque, minha gente, a multidão ela vai passando e tudo vai ficando para trás. Vamos colocar a nossa verdade e dar nome à nossa cegueira, para que Jesus venha em socorro a cada um de nós nesta hora.